Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 11.559 dólares. E hoje meu objetivo vai ser falar um pouco desse dump que o Bitcoin está dando. A gente já testou zonas abaixo dos 11.500 dólares. Meu objetivo vai ser tentar estimar aqui, a partir de uma análise técnica e de sentimento, se a partir de agora a gente já acumulou bastante para voltar a subir e retomar nossa alta, ou se a partir desse movimento a nossa maior probabilidade é de iniciar uma nova tendência de baixa que pode levar o Bitcoin para novos patamares. Para isso eu vou começar aqui do TradingView, analisar vários tempos gráficos e diferentes padrões que a gente consegue e conseguiu enxergar no preço. E também, numa análise de sentimento, tem vários indicadores para analisar, tá? Eu vou vir aqui no Tensor Charts, simples para mostrar para vocês um pouco das liquidações e do Open Interest. Também quero no Tensor Charts avançado entender melhor onde as instituições estão se posicionando e quais constatações a gente pode tirar a partir disso. E no TRDR, eu quero discutir com vocês um pouquinho do Long Short Ratio, tá? Porque a gente enxergou aqui um rompimento confirmado e a gente está enxergando uma coisa um pouco diferente aqui agora. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Em especial, hoje, eu vou tentar mostrar para vocês quando que eu quero acumular a partir de uma análise de sentimento, tá bom? Dica: vai ter a ver com uma união com análise técnica. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Em especial, investidores, não esqueçam que no domingo eu vou participar da live do Domingão do Bitcoin no canal do Augusto Bax. O Guilherme Silva, do canal Tamo Junto Trader, também vai participar, então eu tenho certeza que vai ser uma live muito boa e que com certeza vai agregar muito conteúdo para vocês. Então espero todos no domingo à noite lá no canal do Augusto Bax. Beleza? Então vamos lá. Começo aqui no 4 horas da BitMEX para relembrar vocês da situação do Bitcoin. Bitcoin que não conseguiu ultrapassar a grande resistência que tinha em 11.900, né? E olha que não foi por falta de tentativa. A gente bateu nessa região diversas vezes e não conseguiu. O que só prova que é realmente uma grande zona de resistência para o preço. Então eu mantenho assim o que eu estava falando ontem, tá? Enquanto a gente não ultrapassar de 11.900, eu não enxergo boas oportunidades de comprar o Bitcoin. Porém, se a partir daqui a gente conseguir demonstrar essa força, já seria um sinal aí que o Bitcoin pode retomar a alta, ok? Eu inclusive consigo ver essa linha de tendência aqui que está bem esticada, né? Então, se a gente conseguir romper essa região, a gente estaria rompendo meio que um padrãozinho aqui, uma bullish falling wedge também. Então, se isso acontecer, pode ser um sinal que a tendência de alta vai retomar, ok? Porém, neste momento, eu acho que a maior probabilidade não é isso acontecer, tá? A gente está vendo muita resistência acima e a gente está vendo o Bitcoin numa tendência de baixa aqui em tempos gráficos menores, mesmo com o S&P fechando hoje acima da alta, da máxima histórica que ele tinha deixado antes do Covid, ok? Então, mesmo com o S&P subindo, a gente viu o Bitcoin fazendo um movimento contrário hoje e caindo, o que mostra pra gente uma fraqueza do preço, correto? Outro ponto importante que a gente tem que mostrar aqui no 4 horas. Nós estamos perdendo os pontos mais importantes que eu não gostaria que o Bitcoin perdesse, né? Essa linha de tendência aqui que vem desde lá de julho, além dessa região aqui dos 11.700, né, que a gente falou muito hoje mais cedo, e também dos 11.600, tá bom? Na verdade a gente está brigando aqui. Essa zona é uma zona importante, né, até os 11.550. Então assim, se a gente fechar candles no 4 horas abaixo dessa região aqui, olha só, vai ser muito ruim para o preço. Inclusive estaríamos fechando também abaixo da nossa nuvem de Shimoku, que está mais ou menos na região ali dos 11.500, né? Então assim, a gente ainda, pelos nossos indicadores, não tem uma reversão no 4 horas, mas se o preço conseguir romper essa zona aqui, a gente vai sim ter uma reversão. E aí a gente poderia olhar o Bitcoin para zonas de suporte mais abaixo, tá bom? Eu acho que essa região aqui dos 11.200 até os 11.000 dólares pode ser uma região de demanda, tá? Pode ser uma região que pode segurar o preço se a gente conseguir perder essa mínima aqui. Porém, eu realmente acho que não faz muito sentido a gente especular numa acumulação aqui agora, já que a gente está bem distante desse ponto, né? Acho que o mais importante é a gente tentar entender se isso aqui vai ser um fundo ou não.
Para isso, a gente vai utilizar não só análise técnica, mas também uma análise de sentimento, tá bom? Se eu vim aqui para uma hora, vocês podem ver que claramente a gente está numa tendência de baixa no uma hora, a gente respeitou as médias, respeitou a nuvem de Shimoku e certamente essa região dos 11.900 agora é a região mais importante para o Bitcoin tentar ultrapassar. Se ele conseguir, é um ótimo sinal. Mas enquanto estiver aqui embaixo, é uma tendência de baixa numa hora e, tipicamente, você não quer operar essa tendência de baixa aqui, mesmo no 4 horas, a gente ainda tendo uma esperança de manter essa tendência de alta, tá bom? Então, numa hora eu enxergo a gente claramente apontando para baixo, ok? Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento, eu começo falando do Tensor Chart simples. No Tensor Chart simples eu tenho uma primeira constatação importante. A gente teve muita liquidação nesse rompimento dos 11.500, tá bom? Então é natural que o preço, depois de uma liquidação, ele deu uma respirada para cima, tá? Olha só, aqui quando a gente teve muita liquidação, o preço respirou dos 11.800 até os 12.100. Aqui quando a gente teve muita liquidação, nos 11.600, o preço respirou ali até os 11.900. Então sim, o preço pode dar uma respirada aqui nesse momento, formar outro padrão de continuação, igual a gente cansou de ver aqui, né? E depois continuar a queda, tá? O meu problema nesse momento é que mesmo que a gente tenha aqui um padrão de continuação que possa romper para cima, né? Eu acho que essa grande resistência aqui vai dificultar muito que a gente consiga fazer isso, tá bom? Então eu não vejo uma situação muito positiva no Bitcoin no momento. Apesar de acreditar que a gente pode sim dar uma recuada aqui, dar uma respirada no preço para depois voltar a cair. Se eu for para 15 minutos, eu acho que a gente consegue ver esses padrões de uma maneira mais clara, né? Olha só, aqui claramente a gente tinha uma bearish rising wedge, aqui a gente tinha outra, aqui a gente tinha outra. Inclusive, né, ontem a gente estava comentando desse triângulo ascendente também no 1 hora e que foi rompido para baixo, tá bom? A gente tem um rompimento desse triângulo ascendente, o que não é bom. Toda essa zona que era suporte aqui, que a gente estava pensando em acumular, né, entre os 11.600 e os 11.700, agora é uma zona de resistência, ok? E isso me leva à segunda parte aqui do que eu quero falar com vocês nesse vídeo, que é quando eu estou disposto a acumular pela análise de sentimento. Caras, eu tipicamente só quero pensar em acumulações quando a gente também tem um suporte na análise técnica, tá? Então, quando a gente estava fazendo esses fundos aqui em 11.600, 11.700, para mim sim, foram boas oportunidades de se acumular para vender logo depois. Quando eu falo acumular, é porque tipicamente é o que as instituições estão fazendo, né? Elas acumulam no ponto, espera subir um pouquinho, a gente forma um padrão e aí depois vende. Correto? Não é acumular para o longo prazo. E o que eu enxergo aqui? Que essa região dos 11.500, até mesmo aquela região lá embaixo dos 11.200, não tem muito suporte. Correto? Então, pela análise técnica, assim, eu realmente não vi oportunidades de acumulação nessa região dos 11.500, apesar da gente ter, sim, gatilhos na análise de sentimento. Tá bom? Então, qual que é a sacada? Para você pensar numa acumulação pela análise de sentimento, o ideal é que você também esteja num suporte pela análise técnica, tá bom? E a primeira região que eu vejo aqui com maior suporte vai ser nessa região dos 11.200 ali, tem um pouquinho nos 11.300 também. Então, assim, eu realmente não tô de olho para acumular nessa região entre os 11.500 e os 11.300, tá bom? Somente talvez abaixo disso. Continuando aqui e dando uma olhada também no que as instituições estão fazendo, caras. Claramente, a gente via hoje mais cedo uma grande predominância das ordens de compra aqui. E nem mesmo essa grande predominância foi capaz de segurar o preço, né? Então, isso não é um bom sinal, tá? É um sinal que mesmo com as instituições tentando fazer o preço se manter acima, né, desses pontos aqui dos 11.600, o preço não conseguiu. A gente teve algumas oportunidades aqui, olha só, o preço estoura aqui, oportunidade para você vender no lucrinho, aqui a mesma coisa, né? Mas depois, quando a gente tem essa acumulação aqui, que claramente é bem menos do que essas duas, nesse momento eu já não vejo tanta oportunidade assim. Por quê? Primeiro, a gente não acumulou tanto. E segundo, a gente já está com uma resistência muito bem definida aqui entre essa região dos 11.630 e os 11.770, tá? Não é uma região que eu pensaria em long com tanta resistência na cabeça assim. Outro detalhe, o preço rompeu para baixo
A gente está recuperando agora. E o que eu consigo ver já? Já consigo ver predominância das ordens de venda no book. Tá bom, não é muita ordem, tá? Porém, realmente nunca é bom, né? Quando a gente pensa na alta do Bitcoin, a gente vê um rompimento para baixo, a gente já começar a ver mais instituições tentando shortá-lo, tá bom? Igual, por exemplo, a gente teve aqui nesse topinho em 11.700 e pouco. Então, isso não é um bom sinal para o preço. Continuando aqui, e vamos tentar responder a pergunta se esse era um rompimento que a gente gostaria ou ainda gostará de participar. Para isso, eu estou utilizando muito o nosso indicador aqui no Long Short Ratio, né, investidores? E ele, tipicamente, vai mostrar para nós que quando muitas pessoas erram num rompimento, é um sinal para a gente se posicionar a favor dele. Então, hoje cedo, quando a gente rompeu o nosso triângulo ascendente ali, a região dos 11.750, o que eu mandei lá no grupo, né, para vocês? O Long Short Ratio subiu muito. Então, o que isso quer dizer? A gente está tendo um rompimento para baixo, muitas pessoas apostam em long, isso é um sinal que esse rompimento vai acontecer. Então, era um ótimo short nessa região aqui, short que, na teoria, a gente já teria que ter saído no lucro, tá bom? Porque a gente teve, sim, muita liquidação nesse fundo aqui até os 11.500, ok? Então, a saída para mim, claramente, é nessa liquidação aqui. Mas, e agora? É o momento da gente entrar nesse rompimento? Caras, é claro que a gente tem 1 milhão de indicadores para confirmar o rompimento. Eu acabei de mostrar para vocês o book que está confirmando. Mas pelo long short ratio em si, é o momento para entrar nesse rompimento ou não? Não. Por quê? Porque a gente tem o long short ratio aqui caindo, ou seja, o preço começa a cair aqui e o long short ratio diminui. Então isso é um sinal que muitas pessoas estão apostando no short nesse rompimento e na teoria não é um rompimento que a gente quer participar por este indicador, correto? Então nesse momento o que eu fiz? Fechei as minhas posições de short e estou esperando o mercado se decidir. Realmente não vejo muitas oportunidades de acumulação nessa região aqui. Estou muito mais de olho para oportunidades, se o preço vier nessa região aqui acima dos 11.600, para a gente realmente pensar em short. Se o meu long short ratio começar a subir aqui, com o preço dando essa respirada, melhor ainda. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso, tá bom? Falamos de muitos indicadores aí hoje. São vários indicadores de sentimento aí para essa situação. E só para finalizar, eu quero relembrar vocês que os nossos indicadores de posição no sentimento ainda não mostram para a gente muito motivo para a gente se posicionar, tá? O Crypto Fear and Greed está em extrema ganância, né? Ontem o preço lutando ali nos 11.700, 11.800 e o preço em extrema ganância. Caras, um péssimo sinal, né? Então nunca faz sentido para a gente comprar quando o preço está em extrema ganância, pelo menos não para o longo prazo, ok? Então, realmente não é um bom sinal aqui. E vamos ver como que ele vai atualizar na próxima hora aí. Continuando, falando um pouco do funding, tá? O funding que ainda não ficou vermelho. Claramente a gente continua aqui com o funding verdinho e, na verdade, o que a gente pode ver aqui nas últimas horas é que, novamente, a gente está tendo o funding saindo do 0.01. Vocês estão conseguindo ver isso aqui? Basicamente é a mesma coisa, tá? A gente consegue ver no BitMEX o funding também. Ele saindo do 0.01 também não é um bom sinal, correto? Outro ponto que a gente pode ver também é que nessa queda o Open Interest subiu. Se o Open Interest cai, seguindo uma tendência, que no nosso caso aqui é uma tendência de baixa, não é um bom sinal, tá? Se o Open Interest sobe, desculpe, é um péssimo sinal. Então eu realmente não vejo muitos motivos para a gente pensar em acumular nessa região, mas eu não quero fechar os olhos para o Bitcoin demonstrar uma força agora e romper essa região dos 11.900, tá bom? Então, quais são as estratégias nesse momento? Possíveis acumulações mais próximas aos $11.000 e possíveis distribuições para a gente vender e entrar em short nessa região aqui, um pouco acima dos 11.600. De preferência, né, esperando um padrão gráfico aqui romper, igual a gente fez aqui nessa região dos $12.000, fez depois nos 11.800 e depois fez aqui nos 11.750. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. Um forte abraço e até o próximo vídeo.